nosso planejamento também, né, André, é de, pelo menos uma vez por mês, temos uma palavra de atualização, né? Para completar esse ciclo mais participativo da igreja, amém? E nessa manhã vamos fazer isso e completar o sentimento de ontem, né? Amém? Estamos num momento muito especial também, estamos prestes a iniciar o nosso novo alimento diário, amém? Interessante que aqui o tema dele é muito bom, né? Não desperdice seu tempo, né? É o tema do livro 1 do nosso alimento diário, né? Então, para não desperdiçar nosso tempo, vamos ter uma palavra especial nessa manhã, né? Ó Senhor Jesus. Na verdade, vamos tentar também começar já a entrar nesse sentimento, né? Da palavra profética de Deus, né? Teremos agora 2 mensagens por semana. Amém? Ao mesmo tempo que nós escutamos a mensagem sequencial do alimento diário, e começaremos amanhã a mensagem 1, temos a mensagem da semana, ministrada aos domingos pelo nosso irmão Pedro, né? Onde ele traz um encargo mais recente, né? Da palavra atual. Vamos prosseguindo com essas 2 mensagens semanais agora. É muita palavra! É isso que nós precisamos, né, irmãos? Acho que nós somos muito ajudados pelo livro que nós concluímos ontem, né? Quem tem ouvidos, ouça. João Natal terminou apresentando para nós a igreja em Tiatira e os remanescentes, os vencedores, a linha dourada ou prateada da restauração do Senhor, né? E quem são esses? Com certeza são aqueles que estão voltados para a palavra. Senhor Jesus. No trecho da imersão de hoje, né? Quero começar com a imersão. O ponto 2 e 3 diz: devemos cuidar para que não caiamos no viver de murmuração. Ó Senhor Jesus. Com o coração descontente e visando o nosso próprio interesse. Senhor Jesus. O Senhor nos livre disso, né? De cairmos nessa condição. A palavra de Deus precisa ser o nosso viver. Ó Senhor Jesus. Com certeza, se a palavra de Deus não se tornar o nosso viver, nós cairemos nessa condição, né? De murmuração, de coração descontente, de alguém que só procura o seu próprio interesse. Que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Vamos nos lembrar sempre da palavra profética. Olha só, alimento diário, começando agora. Que dica maravilhosa, né? Palavra da semana é o falar de Deus. Para nos livrar dessa condição, de cair nessa condição. Senhor Jesus. Que sejamos edificados na nossa fé, orando no Espírito Santo e sendo guardados no amor de Deus. Essa é a nossa esperança. Jesus é o Senhor. Na verdade, irmãos, o que pode nos salvar, ou que vai nos salvar, a única coisa que vai nos salvar da degradação espiritual, que é a marca da igreja em Tiatira, é o falar vivo do Senhor. O mero conhecimento bíblico não vai nos salvar do processo de degradação. Natal nos mostrou ontem, né? Que a igreja em Tiatira não era desprovida de conhecimento bíblico. Pelo contrário. Eles não perderam o legado do conhecimento bíblico que eles herdaram dos apóstolos. Mas eles perderam a palavra viva. O falar vivo. O falar fresco de Deus. O falar que mexe conosco. Que nos dá direção. Que nos dá um caminho prático. Que nos tira da zona de conforto,
O falar que nos coloca dentro de uma comissão. O falar que nos coloca dentro do coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Esse falar vivo é que pode nos salvar. Sem isso, irmãos, nós vamos entrar certamente num caminho de degradação, né? E ontem Natal leu para nós, eu vou só reforçar aqui, né? 2 Timóteo, outro Natal que leu hoje, tem outro. Haja natais aqui na igreja do Gama, né? A única igreja que tem 2 Natal, só aqui. 2 natais. Ontem ele leu para nós em 2 Timóteo capítulo 4. Eu quero voltar no capítulo 3, versículo 1, que fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Todos os homens, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Olha só, tenho visto pessoas da minha mais alta consideração que estão sendo blasfemadores. Por quê? Porque é a tônica dos últimos dias. Ele vai descrevendo aqui, né, a condição dos homens. Eu não vou nem ler tudo, porque é triste demais. Eu vou passar para o versículo 5, que fala o seguinte: tendo forma de piedade, tendo aparência de espiritualidade, muito cuidado, entretanto o poder, negando-lhe, entretanto, o poder, o viver, a realidade, a prática, a experiência, os princípios, foge também deles. E aqui no 7 ele fala, no 8, né? Senhor Jesus, quero falar, viu, a parte que mostra que eles estão negando a verdade, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso mesmo. Olha só a característica desses: um abandono da verdade. Esse é o sintoma real. Um abandono da palavra da verdade produz isso. Irmãos, nós temos que nos apegar com firmeza à palavra de Deus. Só ela pode nos salvar dessa condição aqui. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 4, versículo 1, Natal leu ontem: conjuro-te, rogo-te, desesperadamente, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade. É um desespero de Paulo para com Timóteo aqui. Aqui dá uma mensagem inteira, né? E versículo 5 nós lemos ontem também: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, é tempo de sobriedade, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu. Meu sentimento dessa manhã é despertar os irmãos da importância de nos apegar à palavra, a palavra de Deus. Mas não é o conhecimento, é a palavra viva de Deus. Conhecimento vivo, que produz um ministério, produz uma ação, produz um viver. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, nos mostra a condição da maioria das pessoas.
da maioria dos seguidores da verdade. Pessoas que pensam que estão buscando a verdade, mas que estão se afastando da essência da verdade, que é a palavra viva de Deus, que é o falar vivo de Deus. Que mostra o seguinte, versículo 13: indo Jesus pelos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, perguntou à igreja no Gama, o que o povo está dizendo com relação ao Filho do Homem? Qual que é a teologia predominante hoje? O que estão falando sobre mim? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Muitas palavras, muito conhecimento, muita doutrina. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Percebe, irmãos, que esse falar de Pedro aqui não é um falar de mero conhecimento. Ele tocou numa revelação. Ele tocou no falar vivo do Senhor. Esse é o desespero do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Essa palavra é para isso. Não é para te encher de conhecimento. Não é para colocar confusão na sua cabeça. É para vivificar o seu viver. Senhor Jesus, vitalizar o seu andar diário. Não é você ter uma resposta pronta em relação a esse ou aquele assunto, como esses falaram aqui. Não é você saber o profeta Elias, sei lá, o profeta Isaías, Jacó, Jeremias. É você tocar na revelação de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus é o Senhor. Esse é o falar vivo de Deus, que traz revelação, traz fogo, traz sentimento, traz encargo, traz experiência, traz vida. É o mesmo princípio de Lucas. Lucas 24, 32. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. 2 discípulos. 2 seguidores, 2 irmãos, que estavam tomando o caminho da igreja em Tiatira. O caminho do afastamento ou da degradação espiritual. Muitos argumentos, muitas dúvidas. Eles manifestaram aqui. Mas que negócio esquisito, que Jesus sumiu, não sei o quê. Diz que ia ressuscitar, ninguém viu ele, ninguém está vendo nada. Perdidos. Ó Senhor Jesus. Mas aqui, eles vão reencontrar o fogo da palavra profética. Jesus aparece para eles ali. Olha só a reação deles. Pós aparecimento de Jesus para eles, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Irmãos, o foco agora não é as Escrituras em si, mas é o quanto que o nosso coração está ardendo ao expor as Escrituras. Ó Senhor Jesus, ninguém está falando contra a Bíblia, ninguém está falando contra a palavra de Deus. A questão é, o coração está ardendo? Ou o coração está cheio de crítica, condenação, rebelião? É o que está acontecendo hoje. Ó Senhor Jesus,
Nosso coração tem que arder. Tocar na palavra, tocar na revelação de Deus. Isso tem que gerar em nós um desespero. Senhor, eu não quero cair numa condição de afastamento ou degradação espiritual. Quero ser reavivado. Quero tocar na vida. Aqui em Filipenses capítulo 2, tem um versículo que sempre me ajuda muito, né? 2,12, ele fala o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora da minha ausência. Paulo está falando que de uma relação pessoal que ele tinha com a igreja ali, um cuidado especial, um cuidado ministerial. Ó Senhor Jesus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso? Se eu e você, irmãos, estivermos vivendo intensamente a relação com a palavra de Deus, que vem por meio de uma direção, de um ministério, como Paulo fala aqui, isso vai fazer com que eu e você desenvolvamos a nossa salvação. Você quer desenvolver? Amém. Ou você quer retroceder? Ó Senhor Jesus, tem que ter temor. Tremor. Não seja leviano. Não abra a sua boca para criticar. Cuidado. Tenha temor. Tenha temor. Deus vai julgar vivos e mortos. Senhor Jesus, precisamos desenvolver essa salvação. Nos colocar debaixo desse dispensar. E Paulo fala: estando eu presente ou estando eu ausente, desenvolvei essa salvação. Tenha reverência, não seja leviano, cuidado com a sua boca. Ó Senhor Jesus, só tem misericórdia de nós, né? Acho que tem esse desespero que precisa queimar em nós. O enviado de Deus faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. O que está por trás disso aqui? Capítulo 5 de João. Sabe que tem aqui uma autopromoção de Cristo? Eu acho Jesus muito vaidoso, né? Se autopromovendo. Não. Aqui tem alguém desesperado, compartilhando a sua comissão. Consegue ver isso? Ele está desesperado. O enviado de Deus, exercendo o seu ministério, aquele que nada podia fazer de si mesmo, por si mesmo, estava desesperado. Senhor Jesus. Aí cada palavra que ele falava aparecia: enviado de Deus. Enviado de Deus. Isso é comissão, irmão. Não é pessoa, não é vaidade, não é autopromoção. Ó Senhor Jesus. João 5,36, né? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. João falou, João deu testemunho a respeito de Jesus, deu. Mas depois ele se afastou. Os homens são assim. Os que hoje batem palma, amanhã jogam a faca. O João aqui deu testemunho de Jesus. E falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse mesmo João aqui meteu a faca por trás em Jesus.
Mas Jesus não precisava do testemunho desse João aqui. Eu não preciso desse testemunho de um homem falso, aparente. Não preciso. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Aleluia! O que é isso? É a comissão de Deus. Levar a cabo a comissão de Deus. Realizar as obras de Deus. Isso que está no coração do Senhor. Isso é o enviado de Deus, realizando a obra de Deus. Não é auto se promovendo, não. Se você voltar um pouquinho em João 4, né? Você vai tocar no desespero do Senhor Jesus. João 4, 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Jesus lhes diz, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida de Jesus. Tem uma comissão aqui, irmãos. Sabe, temos que aprender a tocar na comissão. Esse é o segredo. E você pensa que é simples? Não é simples. Jesus estava ali. O enviado de Deus estava ali. Mas qual que era a reação das pessoas? Volta em João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A grande maioria não conseguia tocar na comissão do enviado de Deus. Não receberam, não creram, não entraram, ficaram dispersos, distantes. Alguns se tornaram perseguidores. Formou-se patrulhas malignas para criticar o enviado de Deus. Cuidado com as patrulhas que estão por aí, viu? Estão se organizando cada vez mais. Ontem eu vi um negócio esquisito. A mensagem de um irmão que já foi do nosso meio, em vários idiomas, e o site era, não é arroba, aquela coisinha que tem duas tracinhas, que é? Radtag e VPT. Por quê? O que é isso? E Radtag e VPT. É para enganar mesmo. É para enganar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos reagido, nós temos tocado nessa comissão. Eu notei aqui, nós temos tocado nesse desespero. A visão do enviado de Deus precisa produzir em nós um foco na comissão de Deus, naquilo que Deus está fazendo nessa terra hoje. Estamos dispostos a isso? Você está disposto a isso? Está disposto a isso, irmãos? Não é apenas uma declaração de boca, né? Mas é o quê? É você estar disposto a se esvaziar. João capítulo 6, versículo 29, o que diz? Em João 5, Jesus apresenta a sua comissão.
É um falar forte do Senhor apresentando o enviado de Deus. Mas no capítulo 6, ele conta com aqueles que estão dispostos a crer nessa obra que ele estava fazendo. Ele pode contar comigo? Ele pode contar com você? Olha só. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Você está crendo? Só que tem um detalhe. Crer aqui implica em você abrir mão de você mesmo. Porque essa obra que Jesus está fazendo, ele não fazia por si mesmo. Não era obra dele. Volta um pouquinho, João 5,19, né? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Essa obra do enviado, irmãos, só pode ser realizada por alguém que estiver se esvaziando de si mesmo. Não é se encher de si mesmo, do seu conhecimento, da sua visão, da sua maneira de pensar, não, é se esvaziar. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais nós nos enchemos dessa comissão, essa obra que Deus está fazendo, quer fazer e quer contar comigo e com você. Esvaziar de quê? Esvaziar da nossa estrutura religiosa. Esse talvez seja o principal desafio. Ó Senhor Jesus, os que mais prejudicaram o Senhor, os que mais perseguiram o Senhor, os que não conseguiram crer na obra do enviado, foram exatamente os religiosos. João 6,41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, os crentes, os religiosos, os conhecedores da palavra, porque eles disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Irmãos, a obra do enviado é uma obra fora da caixa. Ela assusta mesmo. Falar que é o pão que desceu do céu é assustador. É para mexer com a sua religiosidade. Talvez fazer grito de guerra seja isso para você. Não. É para mexer com a sua religiosidade. Levantar adolescentes fracos, aparentemente sem conteúdo nenhum, e fazer a obra por meio de adolescentes é para envergonhar você, que tem vergonha de apresentar um livro, tem vergonha de falar: posso orar por você. Ainda critica, ainda argumenta contra. Eu sou o pão que desceu do céu, é o pão vivo, é uma palavra viva, irmãos. É uma palavra viva. É para nos tirar da caixa mesmo, da nossa religiosidade. E João 6 é isso. É um tu, porém. É o desespero do filho, o enviado do filho. Qual deveria ser a nossa atitude hoje? A nossa atitude hoje deveria ser de desespero, de pegar cada palavra, cada vírgula, cada versículo da Bíblia, cada falar profético, cada letra, e mergulhar nessa palavra. Mergulhar, ganhar vida, ganhar encargo, ganhar comissão,
entrar no sentimento do enviado de Deus. O enviado de Deus continua aqui hoje, irmãos. A obra de Deus não parou. Os evangelhos não terminaram com Jesus. Continuou com os apóstolos. Levantou 12 apóstolos. Ó Senhor Jesus. Para que por meio dos apóstolos a sua obra continuasse sendo realizada na terra. Qual deve ser a nossa atitude hoje? Efésios 5, né? Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Cuidado, não seja um nécio, não dê ouvido a palavras negativas. Olha para a vida deles, olha para os frutos deles, só isso. Não seja nécio, remida o tempo, porque os dias são maus. É isso aí. Não desperdice seu tempo. Pega a palavra, entra na palavra, insta, pregue, seja como um adolescente, seja simples, desesperado. Ó Senhor Jesus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É um desespero, irmãos. Procurai compreender. Você percebe isso em Jesus, o enviado de Deus? O desespero dele, a disposição dele em buscar desesperadamente compreender qual é a vontade de Deus. Isso não é mero conhecimento, não. Isso não é mero conhecimento bíblico, não, porque os judeus estavam cheios de conhecimento bíblico, mas não tinham esse encargo pulsando no coração deles. Ó Senhor Jesus. Está dispostos a nos esvaziar é o primeiro ponto. De nós mesmos, da nossa estrutura religiosa. E também precisamos estar dispostos a executar a obra de Deus. Está achando que é fácil? A palavra é para produzir uma ação, é para mexer conosco mesmo. Ó Senhor Jesus. É gostoso ficar, imagina que gostoso ficar vendo Jesus ali, né? Mateus 16 ali, aquela turma ali em volta de Jesus, tá gostoso, é bom, mas tem que ter um Pedro, que aponta para Cristo, e Cristo é ungido. O ungido fala de uma comissão, de algo a ser feito, de uma igreja a ser edificada, de uma obra a ser realizada. Jesus é o Senhor. Está disposto a executar a obra de Deus na terra? Jesus está compartilhando conosco. Capítulo 6 de João é isso, ele está compartilhando a sua missão, 5 e 6, para gerar um grupo que realiza a sua vontade na terra, que dá continuidade a isso. Paulo foi tal pessoa. Vamos olhar, por exemplo, de Paulo? Olha só, Atos 20, né? 24. 24 fala: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ó Senhor Jesus, seu conhecimento não serve para nada, suas habilidades não servem para nada, sua capacidade não serve para nada. João 6,63 fala: a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contando que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem um ministério, tem uma carreira, tem algo a ser feito. Ó Senhor, você está disposto a isso? A executar algo? O enviado de Deus realiza a obra de Deus, né? Efésios 3, né? Temos muito a aprender com Paulo. Paulo foi um modelo para nós. Efésios 3:1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E no 14 ele repete: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Você está pondo de joelho? Está se pondo de joelho diante do Pai? Diariamente? Você tem uma causa que move você? O enviado de Deus veio para realizar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Essa causa tem que produzir algo em você. Ficar de longe argumentando, criticando é fácil. O que você está fazendo? Você está pondo a mão na massa? Você está cooperando com alguma coisa na igreja? Ó Senhor Jesus. É prático, né? João 4, nós vemos o testemunho da mulher samaritana, vimos isso muito recentemente. E vamos rever novamente no alimento diário, né? João 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, está satisfeito, muito bom. Mas não cruze os braços. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher não ficou parada. Ela bebeu da fonte, mas ela continuou jorrando. Não foi criticando, foi jorrando. Jesus é o Senhor. E no 39 fala: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa daquela mulher. Ela executou algo. O enviado de Deus realiza a obra de Deus. Ele encontrou uma mulher que fez a diferença. Ó Senhor Jesus. Ele pode contar com você? Pode contar comigo? Jesus é o Senhor. Irmãos, quanto mais nós nos envolvemos na obra de Deus, mais nós ganhamos consistência, perseverança e simplicidade. Quero falar desses 3 itens ainda nessa manhã. Concluir meu encargo. Consistência, perseverança e simplicidade. Onde é que está a consistência? Alguns pensam que a consistência espiritual de um crente está no seu conhecimento bíblico. Isso é um grande engano, né? Eu quero te mostrar isso. Efésios capítulo 5. Versículo 14. Ó Senhor Jesus. Lá de Efésios 4, né? 4:14. Agora, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É só isso que o conhecimento bíblico consegue produzir. Aparentemente, homens espirituais, eloquentes, que têm uma boa palavra, mas na verdade não passam de meninos, agitados,
de um lado para o outro, induzidos pela artimanha dos homens. Ó Senhor Jesus, isso não é consistência. Conhecimento bíblico não é consistência. Eu vou te falar o que é consistência. Abre em Atos. Atos capítulo 2. Você quer ganhar consistência? Você precisa de ter experiência. Experiência com Deus. Experiência de praticar a palavra. Experiência de fazer a obra de Deus. Experiência de ser um com o enviado de Deus e realizar a obra de Deus. Atos 2, 22. Em Efésios capítulo 4, 15, fala dos meninos. Você quer ser um menino a vida inteira? Não seja eternamente um menino agitado de um lado para o outro, atrás de vento de doutrina. Fulano falou isso, fulano saiu, e agora fulano... Cuidado, não vale a pena. O enviado de Deus, que realiza a obra de Deus, precisa de varões. Aleluia! Varões e varoas israelitas. Jesus é o Senhor. Exército de Deus, atendei a essas palavras, que atendam as palavras, ó Senhor Jesus. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele, entre vós, vós mesmos o sabeis. É isso aqui. Isso é consistência. O resto é blá, blá, blá. Pai confirma. O Pai realiza a sua obra por meio de você. Tem frutos de vida. É o princípio de Marcos 16, né? Mesmo princípio. Você quer isso? Quer experimentar isso? Quer se tornar um varão israelita? Ou ser um menino agitado de um lado para o outro? Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, ter passado a comissão, o encargo, o sentimento, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e tendo a igreja no Gama, partido. É isso aí. Pregaram em toda parte. Consistência. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram. Cuidado, irmãos. Tem adolescentes aí ganhando consistência, porque não tem vergonha de falar: posso orar por você. Não tem vergonha de passar um livro. Não tem vergonha de fazer grito de guerra. Não tem vergonha de pregar o evangelho, que está saindo da caixa. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai com esses, coopera com esses, realiza sinais, milagres. Senhor Jesus. Eu estava em São Paulo, né? Semana passada no parque. Duas experiências que eu tive. O primeiro dia foi de Paulista. O Jorge sabe o que é andar na Paulista ali. Pregar o evangelho na Paulista, uma loucura. Ninguém para. Posso orar por você? Posso orar por você? De 10 da manhã até 9 da noite. Pá. Grande luta. O Senhor nos deu vitória. Passamos 11 kits.
e com experiências fortes de oração, dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas no outro dia foi mais gostoso, né? Eu fui para um shopping com a equipe de irmãs. Irmãs sempre é uma maravilha, né? Na quinta-feira foi um varão que quase arrebentou com a gente, mas na quinta-feira, sexta foi uma irmã. E nós fomos para a praça de alimentação, meia hora de desfrute ali, imergindo ela agora, você vai em cada mesa, sem pressa. Oxe, minha comportagem, sem pressa. Pegue a sua imersão e faça a imersão em cada mesa que aceitar a imersão. Eu fiz isso. Irmãos, tremendo. Desfrutando a palavra com as pessoas. Eu perguntava, posso orar por você? Pode. Qual o seu pedido? Esse. Posso sentar? Pode. Então agora você vai desfrutar comigo uma palavra que vai atender o seu pedido. Aí eu desfrutava a palavra com a pessoa. Desfrutava. Depois eu orava. Quando terminava, irmãos, o semblante era outro. O semblante era outro. Senhor Jesus. E o livro era uma consequência. Fluía. O que é isso? Experiência. Experiência de vida. De dependência do Senhor. De sair da caixa. De passar vergonha, de receber não. De entrar no território do inimigo. E fazer a vontade de Deus. Judeus não estavam dispostos a isso. E ficavam criticando ainda, né? Ó Senhor Jesus, uma jovem lá me impressionou muito, né? A situação dela era triste, o pai estava acamado, fazendo vaquinha, negócio de fralda, né? Essas coisas. Teve derrame. Mas como ela tocou na comunhão, né? E eu tenho suprido ela até hoje com palavras toda manhã, né? Ó Senhor Jesus, isso é consistência. O resto é blá, blá, blá. Perseverança. Como é que está o tempo aí, Rai? Misericórdia. Perseverança é... Hoje não tem que compartilhar não, tá? Já teve antes. Perseverança está relacionado com a luta que nós desenvolvemos hoje contra o inimigo. Está lá em Mateus 24, 14. Existe um inimigo com estratégias claras contra a igreja. E esse inimigo não está brincando. Ele está devorando mesmo. Ó Senhor Jesus. Ele tem estratégias. Eu quero comentar com vocês duas apenas, né? Rapidamente. Desde o início, Satanás trabalha no princípio da dúvida. E para atacar a palavra de Deus. Ele só precisa disso. Se ele coloca dúvida em você, você não vai nem estar aqui na reunião. Tem irmãos que não estão aqui hoje, porque Satanás conseguiu colocar dúvida no coração deles. Desde o início foi assim. Gênesis 3:1 é assim. Apareceu a serpente e colocou dúvida. Será que essa é a palavra de Deus? Será que esse é o enviado de Deus? Só isso. Acabou. Aí você começa a morrer. E aí vai ladeira abaixo. Cuidado. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mostra aí isso. Não vou ler, não tem tempo. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9 mostra isso também. A serpente se torna uma grande serpente, que é um dragão, né? De tanto devorar pessoas. Cuidado. E a segunda estratégia do inimigo, vou só citar também, é que ele usa os agentes externos. Enquanto a dúvida vem por meio dos argumentos. Argumentos e argumentos e argumentos é o que mais tem hoje aí. Bombardeando você. Na internet, nos Instagrams e assim por diante. Cuidado. Mas ele usa também os agentes externos, que são homens, são pessoas, que vão aparecer na sua casa, ou no seu celular, para tentar influenciar você negativamente.
Eu não vou ler, mas depois você lê do versículo 4 até o 15 de 2 Coríntios capítulo 11. Nesse texto é interessante que no versículo 3 ele fala da serpente, que vem com a dúvida, com os argumentos. E depois do 4 até o 15 ele fala dos agentes externos, que são os falsos apóstolos. E ele usa esse termo aqui, falsos apóstolos. Depois você vai ler, anota aí, Gálatas 4, de 13 a 17, que Paulo fala daqueles que trazem o outro evangelho. São pessoas, são agentes externos que vão aparecer, eles vão bombardear você, saiba disso. Já estão bombardeando. Cuidado. O que fazer? Judas, não seja um Judas, tá? Vamos só ler Judas. Judas aqui é bom. Não seja um Judas, mas aprenda com o verdadeiro Judas, né? Ok? Versículo 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Por quê? Porque essa sempre foi e sempre será a estratégia do diabo. É colocar dúvida em relação à palavra de Deus. Salvai-vos, ou salvai-os, arrebatando-os o fogo. Vamos fazer isso? Os agentes externos estão operando, tem até a hashtag VPT, cuidado. Tem até hashtag IVPT. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada com a carne, pela carne. Ó Senhor Jesus. O que é isso, irmãos? Agentes externos. O momento hoje é de quê? Consistência, perseverança e simplicidade. Amém? Simplicidade. O que é simplicidade? Simplicidade é crer. É crer no enviado de Deus, que realiza a obra de Deus. É não ter dúvida. É vencer a dúvida. É ganhar experiência com Deus. É ganhar consistência com Deus. Olha só o que diz Hebreus. Estou terminando, tá? Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4. Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo vos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Irmãos, estamos chegando, estamos quase lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a simplicidade é a capacidade de receber a palavra com fé. Não duvidar, mesmo que seja o pão vivo que desceu do céu, mesmo que seja algo fora da caixa, não duvide, seja simples. Jesus é o Senhor. Para terminar, simplicidade é igual, anota aí, avidez pela palavra. Se você está cheio de avidez pela palavra, você levanta de manhã desejoso em pegar a palavra, pegar a Bíblia, o alimento diário, a imersão diária, você está desesperado, é sinal de avidez. Se você não está nem aí, tem alguma coisa errada com você. Olha só, 2 Pedro
Estou terminando, só mais 2 versículos, se Deus quiser. Segundo ou primeiro, hein? 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Isso é simplicidade. Sabe que a criança recém-nascida está preocupada com quem fez o leite? Quem fez o leite? Se tem farinha no leite, se tem não sei o que no leite. Não, ele vai no instinto, vai no cheiro. Deseja ardentemente a palavra. Age. Ó Senhor Jesus. Faça isso, irmãos. Se você não... os irmãos vão colocar lá o alimento diário na igreja. Pegue o seu. Pega o seu alimento. Cássia, misericórdia. Pegue é R$15. Pelo amor de Deus. Leva para o seu filho. Leva o seu alimento. Pegue isso aqui, leia. Risque isso aqui. Tenha avidez pela palavra. Deseje ardentemente. Isso é simplicidade. Para ficar olhando coisas que os outros falam. Tenha a sua experiência. Ganhe revelação. Não seja induzido pelos outros. Ó Senhor Jesus. Desejai ardentemente. Isso é avidez. E avidez também é quando você está disposto a praticar a palavra. Quem é ávido para poder receber o leite, também tem que ser ávido para poder praticar. Quer um exemplo? Olha só. Vamos terminar, hein? 1 Tessalonicenses capítulo 2, 17. Olha o exemplo de avidez aqui. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo nós recebido a palavra que de vós ouvis, olha, tendo vocês igreja, recebido a palavra que de nós ouvis, aqui tem um enviado, tem um homem aqui, tem um homem falho aqui, um homem falho, chamado Paulo, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A avidez de ir na palavra como leite produz isso aqui, ó. Receber a palavra como palavra de Deus e ela operar em você. O que a palavra está fazendo em você? Está levando você a pregar o evangelho? Orar com as pessoas? Servir a igreja? Você tem visitado o gasofilácio para ofertar? Não é para mim, não. É para Deus. Você tem avidez para ofertar? Ou só pensa em você? Nos seus projetos? Nas suas viagens? No seu bem bom? A avidez do leite tem que gerar avidez para praticar também. Está servindo a igreja? Está cuidando de alguma coisa? Eu não gosto de ir para a rua, mas está fazendo alguma coisa na igreja? Está chegando no horário da reunião? Está orando na reunião? Está compartilhando? Está fazendo o quê? Se não está fazendo nada, é sinal que a palavra não está operando eficazmente em você. E é candidato ao declínio espiritual. Candidatíssimo a cair na condição de Tiatira. Nós ficamos um mês lendo isso aqui, espero que vocês tenham lido. Um mês falando disso aqui. É muita misericórdia de Deus. Amém? E o Natal ontem aqui leu bilhões de versículos para nos ajudar. Amém? Terminar com Atos 17.
até poder desfazer uma mentira de Satanás também com esse versículo aqui. Atos 17. Senhor Jesus. Versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas eram, para ver se as coisas eram de fato assim. Ó Senhor Jesus, tem gente usando isso aqui distorcidamente, para dizer que você tem que pegar o que está aqui e conferir com aqui, e se não for, rejeitar. Mentira de Satanás. Como era a igreja de Tessalônica? Eles recebiam a palavra com fé, não é isso? E praticavam a palavra. Eles não duvidavam da palavra, não é isso? Os de Bereia eram melhores que os de Tessalônica. Eram mais arrojados, mais ávidos do que os de Tessalônica. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Perceberam aqui? Agora tinha um grupo de gente ruim aqui, mais à frente. No 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha só, não confunda avidez na palavra com excitação e perturbação do povo. Cuidado. Quando alguém vier para poder perturbar e excitar o povo contra a palavra de Deus, esse aí é de Satanás. Ok? Os de Bereia não eram assim não, pelo contrário, eram mais simples do que os de Tessalônica, mais ávidos que os de Tessalônica, eram desesperados pela palavra. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso modelo. Se você for assim, pode aparecer perturbadores de toda ordem, até mesmo perturbadores renomados, do hashtag VPT, pode aparecer, seja como os de Bereia, amém? Quem quer ser como os de Bereia, diga amém. Seja como os de Bereia, são mais ávidos do que os de Tessalônica. Jesus, vamos orar de 2 em 2.